Bom, pessoal, bom dia a todos e todas presentes aqui hoje para esta palestra introdutória, referente ao nosso curso Bio 0081, Mindfulness na Promoção da Saúde e Bem-Estar. Bom, meu nome é Helena Barbosa, eu sou professora do Laboratório de Pâncreas Endócrino e Metabolismo do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, da Universidade Estadual de Campinas. Bom, esse curso ele vai ser dado pela instrutora doutora Júlia Paula Mota de Souza. A Paula é graduada e mestre pela Unicamp, ela é doutora em Filosofia da História da Educação pela Unicamp também, com estágio em Coimbra, em Portugal. Ela é formada pelo Centro Mente Aberta de Mindfulness Brasil, que é uma, da Unifesp, que é uma referência no Brasil em Mindfulness, especialista em Mindfulness pela Unifesp, atua como instrutora de Mindfulness no projeto social Escola do Presente. Ela coordena projetos de pesquisa qualitativa em Mindfulness pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, em parceria com o Centro Mente Aberta em Mindfulness Brasil. Mas antes da Júlia falar para a gente um pouco mais sobre o curso, como vai funcionar a dinâmica do curso, e também sobre Mindfulness, a gente conta hoje com a participação especial da professora doutora Dora Maria Grassi. Agradeço muito a professora Dora por ter aceito o nosso convite. A professora Dora ela é graduada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Católica de Campinas, mestre em Fisiologia pela Unicamp, ela é doutora em Ciências Biológicas pela USP, e ela é pós-doutora em Metabolismo pela Université Claude Bernard de Lyon, da França. Ela é professora do Departamento de Biologia Estrutural e Funcional do IB, atua como professora de Fisiologia Humana e Comparada. Ela é idealizadora e fundadora do Laboratório de Estudos do Estresse da Unicamp, onde atua desde 2004. Ela estuda o estresse em humanos em relação aos efeitos de terapias complementares e alternativas em jovens e adultos, e utiliza indicadores como concentração de cortisol e variabilidade de frequência cardíaca. Ela já atuou em diferentes cargos na gestão universitária, sendo o mais recente assessora do gabinete do reitor da Unicamp, que foi entre 2017 e 2020. Bom, sem mais delongas, eu quero passar diretamente a palavra para a professora Dora. Professora Dora, muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Bom dia a todos e todas. Helena, eu fico muito honrada pelo convite, está visualizando a segunda versão do nosso, posso falar nosso, né, curso de Mindfulness. Com certeza. E nós tivemos a alegria de oferecer a primeira versão lá em 2019, vivemos juntos essa experiência lá no Instituto de Biologia, e agora novas versões, eu desejo sucesso, Júlia, Marçom, toda a Escola do Presente, que tem esse trabalho maravilhoso e de difundir o Mindfulness, não só para os adultos, mas também nas escolas, né? Pensando no presente. Então, eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o estresse e contar um pouquinho da minha história. Eu vou me ater a um tempo de mais ou menos meia hora, tá bom? E eu vou iniciar a minha apresentação. E vocês me digam se vocês estão me escutando bem, se está tudo certo, se eu posso continuar. Tá tudo bem, Helena? Vocês estão me vendo direitinho? Sim? Tudo bem, Dora, já projetou. Ok. Então, com muita alegria que eu estou aqui abrindo esse curso de Mindfulness e explicar um pouquinho qual é a minha relação em relação a isso, apesar de ser uma estudiosa do curso, estudiosa do estresse, né? Então, a Helena já me apresentou de uma forma bastante completa. E quando nós falamos em situações que pensam em como que a gente pode, né, vencer o estresse ou conseguir trabalhar com ele, nós estaremos usando a palavra coping, que hoje está bastante difundida, né, e deixa nosso organismo pronto para enfrentar situações de estresse. Dora, o que é isso? Bom, a gente vai vendo ao longo do tempo aqui, eu acho muito interessante, nós tivemos
como estratégia de coping várias alternativas que nós estudamos ao longo dos anos, tá? E o Mindfulness é uma delas que nós temos bastante interesse. Bom, o Laboratório de Estudos de Estresse, ele está alinhado com a Agenda 2030, né, que tem os 17 objetivos sustentáveis, sendo que o nosso foco é trabalhar aqui com a boa saúde e o bem-estar, ou seja, o objetivo 3, tá? Para falar desse objetivo sustentável, a gente tem que retomar alguns conceitos importantes, e um deles é a definição de saúde, que a saúde não é apenas a ausência de doença, e sim um bem-estar físico e psicológico do indivíduo. E isso faz todo sentido, principalmente agora, né, que estamos vivendo a pandemia, e a gente começa a ressignificar quais são os nossos agentes estressores e qual é a nossa visão de saúde, né? Então, isso tudo eu vou procurar colocar na nossa fala. E pautado nisso, nessa situação, por que, né, que a gente tem que estar com bem-estar, por que a gente tem que estar com a saúde? E um exemplo interessante é retomar a pirâmide de Maslow, que ela vai focar em como que a gente pode chegar numa autorrealização pessoal, quais são os grandes desafios que nós temos que vencer. E um dos primeiros desafios, ou seja, a base da nossa pirâmide, é a fisiologia. E a fisiologia é o quê? Você dormir bem, você ter uma boa condição de um banho adequado, você se vestir bem. Então, todas essas condições básicas que não ter fome, né? Não ter sede. Então, todas essas condições básicas sendo sanadas, depois disso a gente pensa na nossa segurança, depois a gente pensa no social, com isso tudo a gente vai ter uma autoestima e, finalmente, uma autorrealização. E usa-se muito a pirâmide de Maslow para pensar em condições de ajudar as pessoas, né? Muitos programas de fome, né? Para fome zero, estão sendo realizados, e tudo isso está relacionado com as condições mínimas de vida das pessoas, tá? E pautado também na pirâmide de Maslow, foi criada uma hierarquia das necessidades da saúde mental, que vocês podem ver aqui, ó, que começa com um suporte. Qual que é o meu suporte? Quem que é o meu apoio? Quem que é o meu amparo? Né? E aí, vão subindo aqui e vamos encontrar estratégias de coping, né? E, finalmente, o principal, o mais lá em cima que nós vamos encontrar é a esperança. Então, a gente, não sei o quanto vocês são envolvidos com escola pública, com crianças, e existem várias iniciativas de projetos Sonhar e projetos Ter Esperança, porque as crianças que estão passando fome, as pessoas que estão passando fome, elas não têm esperança. Então, o que a gente pode fazer? Como que nós, da universidade, podemos ajudar as pessoas a chegarem nesse ponto, né? Então, nós podemos aqui, primeiro, explicar como nosso organismo funciona, explicar a importância das estratégias de coping, explicar o que é estratégia de coping, né? Para depois a pessoa conseguir fazer um cuidado interno, um cuidado pessoal, para conseguir ajudar. Eu costumo dizer, isso é um chavão que já existe na área do estresse, que nós podemos, por exemplo, ajudar as pessoas quando nós estamos inteiras. E o principal exemplo é quando o avião está caindo, nós temos que primeiro colocar oxigênio na gente para depois ajudar as outras pessoas. Então, se a gente não está bem, é muito difícil a gente conseguir ajudar, tá? Pode ser perigoso. Então, vamos pensar em focar na nossa saúde e ver o que a gente pode fazer para a gente se curar. Nisso tudo, obviamente, nós vamos falar do estresse, obviamente, de um agente estressor. Então, existe a palavra estresse, né, que é o quanto a gente consegue se esticar, o quanto a gente consegue fazer o máximo que a gente dá conta, dentro do razoável. E isso leva a gente desencadear uma série de hormônios. Então, nós temos aqui um cérebro sendo estimulado, né, frente a um agente estressor,
que vai desencadear os principais hormônios, aqui vou citar o principal deles, que é a adrenalina ou, né, a noradrenalina e a adrenalina, e também os glicocorticoides, no caso o cortisol, que pode ser é um importante mediador da resposta do estresse. Sendo a adrenalina uma ação rápida e o cortisol uma ação mais duradoura. Muito bem, só que nem todo agente estressor desencadeia o mesmo estímulo estressor nas pessoas diferentes. Então, o que chamava atenção, o que sempre me chamou a atenção no laboratório, no mundo, na verdade, na vida, foi por que determinadas pessoas são reativas de uma forma intensa e outras pessoas menos intensa em relação ao estresse, né? Então, o que eu vou fazer para conseguir suportar ou para conseguir reagir às situações que me causam um desconforto, que me colocam em situações de ameaça, e como que eu vou fazer para reagir e não simplesmente sentar e chorar, né? Como que eu vou enfrentar tudo isso? Então, são as estratégias de coping que vão nos ajudar a enfrentar situações de estresse, e isso significa que quanto mais eu consigo enfrentar situações estressantes sem ficar doente, mais eu sou resiliente, tá? Então, eu vou usar termos que hoje estão sendo muito usados pela comunidade leiga, mas é importante que a gente saiba de onde ele vem. Então, ser resiliente significa que a gente pode envergar frente a uma ventania sem quebrar. Então, o que torna a gente frágil o suficiente para conseguir dançar frente a um vento e não se quebrar? E, ao mesmo tempo, não ser tão frágil que faz com que eu me estrague ou eu me debulhe a chorar aí, entre em desespero e não consiga reagir frente às ameaças que atrapalham a nossa integridade, né? Então, essas situações que vão fazer com que a gente fique bem, elas estão relacionadas com diferentes focos. Então, existem diferentes estudos, e isso eu coloquei lá no primeiro slide, mas aí eu não falei. Um dos últimos estudos do meu laboratório foi identificar quais eram os principais estratégias de coping na nossa comunidade acadêmica. Então, o que nós podemos fazer, ou o que nós fazemos para suportar o estresse diário? Como que eu faço? Então, obviamente, antes da pandemia, nós tínhamos um indicador, depois, ao longo da pandemia, houve outro indicador, e a gente pode conversar sobre isso, se vocês quiserem, mais para frente. Mas, o foco para trabalhar, se eu quero melhorar, se eu quero conseguir enfrentar os meus desafios e não ficar doente, se eu quero ser resiliente, eu posso ser uma pessoa resiliente nata, mas eu posso desenvolver estratégias de enfrentamento, né? Então, eu posso ter estratégias focadas no problema, ou estratégias focadas na emoção que aquele problema desencadeia em mim, tá? E muito disso está intimamente relacionado com as relações interpessoais. E o quanto eu ser excluída de um grupo ou não me considerar pertencente a um grupo, traz isso como um foco principal, tá? Que relaciona com a minha depressão, meu mal-estar e o meu isolamento. Então, existe esse isolamento que ele pode ser causado pela sociedade que te exclui, ou ao mesmo tempo, no caso agora, que a gente está sendo obrigada a ficar isolado, não tanto agora, mas há um tempo atrás, e o que isso gerou na gente, a falta de relacionamento interpessoal, tá? Eu costumo usar esse exemplo, que para mim fez muito sentido numa época importante da minha vida, que eu uso essa teoria do labirinto, né? Então, eu considero que isso é fato, a psicologia valida, que quando a gente está emocionalmente envolvido, parece que a gente fica cego, parece que a gente não consegue ver com clareza os nossos objetivos. E a gente não consegue ver saída para o nosso problema. Então, é como se a gente estivesse dentro de um próprio labirinto e a gente só vê paredes.
e a gente não vê uma estratégia de saída daquele problema. Quando, por outro lado, eu consigo limpar a emoção e trabalho só na razão, eu consigo ver por cima aquele problema, e eu vendo por cima o problema, fica muito claro como que eu faço para sair daquele labirinto. Então, se eu consigo limpar a emoção do meu problema, eu consigo encontrar a saída e eu consigo encontrar o caminho para solucionar de forma racional o quanto é fácil. Olha, em vez de ir para ali, para a direita, para a esquerda, simplesmente eu vou contornando o externo e consigo sair daquele problema de uma forma sem me machucar e sem causar grandes pânicos ou mesmo doença, tá? E às vezes a gente tá ali, ó, você viu a bolinha, tá quase ali perto de sair e ela não conseguiu sair, tá? Então, a gente tem que, às vezes, pôr o nosso problema no papel para conseguir identificar o que está nos fazendo mal e o porquê eu estou reagindo daquela forma frente àquela situação que as pessoas estão levando tão numa boa, tá? Então, nós temos vários estudiosos, se vocês puderem olhar, as literaturas são muito antigas, tá? Pouca gente estudou claramente quais são as estratégias de coping e como podemos avançar nisso, tá? E esses dois pesquisadores, que foram Folkman e Lazarus, eles trabalham principalmente 8 fatores do comportamento. Então, tem pessoas que confrontam o problema, tem pessoas que conseguem ter o autocontrole, tem pessoas que aceitam e assumem a responsabilidade. Caramba, eu tenho que estudar para a prova, eu entrei aqui, eu preciso de um diploma, eu quero um diploma, eu quero ser profissional. Então, eu sabia que para passar por isso tudo, eu tinha que fazer uma prova, eu tinha que fazer isso. Então, se envolve menos, consegue ver de fora que aquilo faz parte do seu desafio, faz parte do seu crescimento. E tem pessoas que não, que se afastam, ficam com medo, fuga, esquiva, e fala, e agora, o que eu vou fazer? E não some, né? Não assume e não tem coragem, começa a ter medo, começa a ter pânico e já aí não começa a querer não se envolver com as pessoas, entra em depressão e fobia social e tudo mais. Então, tudo isso a gente tem que resgatar o que está acontecendo, colocar num papel. Não é simples, não é nada simples, por isso que existem vários e vários estudos, tá? Mas existem caminhos e nós podemos ajudar vocês a encontrarem esse caminho. E um dos caminhos é o autoconhecimento. Então, eu tenho que entender quais são os meus principais objetivos de vida e se vocês ouvirem isso, é um choque muito grande, mas é verdade. O meu grau de estresse, quando eu falo do estresse psicossocial, meu grau de estresse está diretamente relacionado com os meus objetivos de vida, tá? Eu não estou considerando quem está passando fome, quem está passando necessidades, não. Quem está com estresse psicossocial e não está dando conta de chegar aos seus objetivos, tem que parar um pouquinho e rever os objetivos, tá? E refazer a estratégia. E o autoconhecimento e o seu limite pessoal é fundamental. Então, com isso tudo, vocês vão se autoconhecer e pensar em resolução de problemas e nem sempre acham que vão fazer sozinhos. Então, o autoconhecimento é fundamental, mas saber que chegar aquele momento e eu preciso de ajuda e pedir ajuda também é extremamente fundamental. E dentro dos relacionamentos pessoais, interpessoais, considerar que uma reavaliação positiva de atitudes e comportamentos também fazem com que eu tenha um estímulo positivo para me esmerar um pouco mais e fazer um pouco melhor, porque aquilo deu certo, alguém gostou, tá? Outros estudiosos trabalham com estratégias de coping relacionada a aspectos fisiológicos, como exercício físico, melhorar a qualidade de nutrição, aprender a fazer um relaxamento, uma meditação, tá? E os sistemas de apoio, que às vezes são importantes, os membros da família, ou muitas vezes são amigos que nós escolhemos, que nos dão a presença desses amigos, quer seja em tela ou não, são pessoas que fazem a diferença na nossa vida.
A psicoterapia, ela é fundamental para ajudar a organizar as ideias, você conseguir externar o que você está sentindo. E religião também é importantíssima, tá? Acreditar, ter fé e fazer planos e acreditar que fazer o bem faz bem é verdade, e isso leva a gente a ver o número de voluntariados, como cresceu na pandemia, porque as pessoas se sentem bem fazendo trabalhos voluntários, tá? Também em recreação e hobbies, e desenvolvendo habilidades interpessoais e de controle pessoal, tá? Então, tudo isso para a gente conseguir vencer a tríade da resposta do estresse. Nem sempre é sempre o mesmo agente estressor. Então, numa situação normal, eu tenho um estímulo estressante, rapidamente eu desencadeio a resposta e volto ao normal, ou volto ao basal, ou seja, aumento a frequência cardíaca, aumento o batimento cardíaco e volto ao normal. Lembrando que os hormônios relacionados com estresse são os mesmos hormônios relacionados com atividade física. Então, peraí, Dora, por que com estresse faz mal? Eu vou ficar hipertenso, eu vou ficar obeso, eu vou ficar diabético, e a atividade física não, ela faz bem para mim. Porque a atividade física, quando eu desencadeio a liberação desses hormônios, eu vou queimar todo o combustível que eu joguei na minha circulação. Porque eu estou ali fazendo exercício, eu estou suando, eu estou transpirando, e meu músculo está sendo renovado e está sendo refeito. Por outro lado, quando eu tenho a resposta da raiva, do estresse, do pânico, do medo, ele desencadeia toda essa liberação desse fluido, desses combustíveis no meu sangue, só que eu não estou queimando, eu estou aqui parada, olhando para a tela. E isso faz com que as minhas células fiquem envolvidas com esse monte de combustível e não saibam fazer, não queimem, não gastem. Então, isso é deletério para as nossas ilhotas, que aí vai fazer com que possa desencadear a diabetes, e também pode alterar toda a parte de lipídio no nosso sangue, que vai desencadear as esteatoses, problemas vasculares e alterações de funcionamento cardíaco. Então, o gastar essa energia que foi liberada no nosso sangue é fundamental. Por isso que um dos fenômenos, né, do exercício físico é conseguir gastar todo esse combustível, suar, pôr para fora toda essa raiva, e aí você consegue se renovar, tá? Então, essa é considerada a situação do alarme, que ela pode ser considerada uma situação saudável, ou seja, eu estou respondendo a estímulos que me fazem querer fazer melhor. Tá? Entretanto, se eu começo a ter cada vez estímulo mais intenso e com mais frequência, eu posso ter uma adaptação. Então, isso também é real no exercício físico. Eu vou me adaptando a um determinado treino e eu vou tendo que aumentar esse treino para que eu consiga ter uma melhora na minha performance. Só que, se eu aumentar demais esse estímulo, eu vou chegar num ponto de exaustão. Vocês sabem que muitos atletas, se treinam demais, eles começam a ter uma série de lesões. E isso faz com que, se ele não tiver um período de repouso adequado, ele vai ter o overtraining, overreaching, e ele vai ter dificuldade de voltar a ser um bom atleta. Então, o limite entre o que eu exijo de mim e o que eu consigo dar de retorno é fundamental nesse meu autoconhecimento. O quanto eu fazer um pouco a mais vai me fazer mal ou vai me sentir melhor? E só a gente pode dizer isso, só a gente pode sinalizar e verbalizar que meu corpo está entrando em exaustão. Eu dei exemplo da atividade física, mas no trabalho eu vou entrar no conhecido burnout, que é como se você pegasse fogo mesmo, entrasse em explosão, e você começa a perder seu foco, começa a perder o estímulo, começa a não ter mais o rendimento que você deveria ter. Então, todo esse processo ao longo da nossa vida, ele é fundamental para a sobrevivência da nossa espécie, mas a gente tem que ter um conhecimento, e a terapia do mindfulness vai nos ajudar muito a centrar
e reconhecer os sinais do meu corpo para saber se eu estou indo além ou eu estou subutilizada, tá? E isso vai gerar, um dos indicadores que a gente consegue quantificar isso, é a produção diária de cortisol, e aí eu vou chamar a atenção de que, por exemplo, fazer essa atividade na manhã, ela é importantíssima para manter meu cortisol elevado, que eu acordo estimulada para fazer uma série de coisas, e ao longo do dia o meu cortisol deve cair, tá? Para quê? Para que eu tenha uma boa noite de sono, para de novo acordar no dia seguinte estimulada a enfrentar um leão e conseguir dormir bem, tá? Então, existe essa ritmicidade tem que ser respeitada e a qualidade do sono é fundamental. Existem pessoas que, quando esse estresse vai sendo repetitivo e vai sendo ameaçador, as pessoas vão alternando a sua ritmicidade, e isso faz muito mal no seu organismo, tá? E isso aconteceu com muitas pessoas no início da pandemia, que inverteram o seu ciclo claro-escuro, perdiam o sono à noite e passavam o dia dormindo. Muita gente acordava lá pelas 11 da manhã. Isso foi alterando a ritmicidade e nós precisamos olhar para o sol e sentir a claridade para que a nossa pineal faça com que o nosso organismo entre em ritmicidade novamente. Então, vamos dizer, se obrigar a dormir cedo ou se obrigar a acordar cedo para que você consiga dormir cedo, é uma terapia adequada e existem várias pessoas que ajudam a melhorar sua qualidade do sono e fazer a higiene do sono para você conseguir dormir bem. Existem também pessoas que, frente à situação estressante, vão ter um nível de cortisol sem ritmicidade, essas pessoas vão estar sempre no limite da gota d'água, tá? Que é aquela gota que transborda o copo e aí você corre o risco de fazer bobagens, e o tanto de notícias que a gente tem visto nos noticiários hoje, de pessoas espancando ou sendo espancadas, está todo mundo com o humor bastante alterado e com essa agressividade à flor da pele, que isso é importante a gente saber que ela existe e a gente precisa tomar muito cuidado com os nossos comportamentos em público hoje em dia, tá? E pessoas que estão com o cortisol lá embaixo, que ele não se eleva por nada nesse mundo, porque a pessoa está deprimida e ela já desistiu de lutar. Ela entrou tanto em exaustão que acabou, não está mais com vontade. Então, como que nós podemos nos ajudar e nos ajudando a ajudar pessoas que estão precisando disso? Então, nós temos que conhecer no nosso corpo que nós temos um estresse bom. O que é o eu-estresse? O estresse meu, né? Do meu corpo. Então, qual é essa concentração ideal de cortisol que eu tenho? Que eu tenho a performance de atenção, de pensamento racional, de equilíbrio emocional e a mente sábia, tudo no melhor possível, tá? Então, eu tenho que ter aquele batimento, assim, que dá aquele friozinho na barriga, mas assim, que me faz bem, é como se fosse uma situação de euforia, né? Você fica até feliz que vai ter aquele desafio e depois você fica super aliviada que você conseguiu conquistar e vencer aquele desafio ou vencer aquela ameaça. Esse é o estresse bom, é aquele que é uma quantidade de cortisol que nos dá esse bem-estar, essa euforia, essa vontade de vencer um desafio, tá? Se a gente tá... Ops, desculpem. Se a gente tá com um nível de cortisol abaixo desse ideal, nós estamos com diestresse, que é o estresse da doença, que leva à doença. Então, o nível mais baixo, eu vou ter uma falta de atenção, apatia ao que está acontecendo no meu entorno, tudo é tédio e muita confusão mental, tá? Então, observem, a produtividade, ela está diretamente relacionada com o meu estresse, eu-estresse. Só que, se eu tenho cortisol acima do ideal, lembrem do treino, né? Acima do ideal, eu também vou ter o de estresse, que é o
estresse que leva a doença, ó, de estresse antes e de estresse depois, nessa curva de U invertida. Para baixo é ruim, exagerado também é. Então, acima, eu vou ter um comportamento desorganizado, eu vou ficar refazendo coisas por diversas vezes, vou estar no burnout, como nós já comentamos, a pessoa não consegue render, ela está ali trabalhando o dia inteiro, mas não está fazendo absolutamente nada, de tão perdida que ela está e de tão nervosa que está. Tem o pânico, foco e memória altamente prejudicados. Então, o nosso ideal é encontrar o nosso equilíbrio para estar no meu eu estresse. Agora, Dora, o meu eu estresse hoje é o mesmo meu eu estresse de quando eu tinha, no meu caso, 30 anos? Não, a gente muda todo dia. Eu não sou a mesma pessoa que eu acordei ontem. E eu vou dormir hoje diferente do que eu acordei hoje. Então, nós estamos em constante renovação. E prestar atenção na gente, tentar entender as minhas emoções para saber como eu reajo a tudo isso, é fundamental. E o mindfulness, eu preciso dizer que ele ajuda muito nesse ponto. Então, é essa manutenção do meu eu ideal, que eu tenho a minha melhor produtividade, que o instrutor de mindfulness vai nos ajudar a encontrar, tá? Então, é nesse ponto que eu vou trabalhar as estratégias de coping. Eu, particularmente, estudei yoga, né? E nós estudamos, esse foi um aluno nosso, o Jamir, que teve um trabalho que a gente publicou e por conta desse trabalho a gente foi fazer uma palestra lá em Harvard. Eu fico muito orgulhosa desse trabalho. E nós usamos a yoga, fizemos um plano de yoga e nos chamou muita atenção que as pessoas que praticavam yoga, elas se autodeclaravam levemente estressadas, mas elas não estavam com burnout, nada disso, mas estavam autodeclaradas estressadas. E nós observamos ao longo do tempo que as pessoas estavam tendo um cortisol mais elevado. Não, calma, peraí, Dora, o que está acontecendo? Está errado, vamos fazer de novo. Coletamos novas amostras, coletamos novos voluntários. De novo, aumentou o cortisol da manhã. E o cortisol da noite, nós vimos que caiu. Então, olha que interessante. A população, quando começava a yoga, ou tinha o estímulo para fazer yoga, ela estava com o cortisol da manhã mais baixo, e o cortisol da noite mais alto. Isso significa que ela estava tendo uma péssima qualidade da noite, ela não estava dormindo bem, e por conta disso tinha um desempenho inadequado ao longo do dia. Depois da prática de yoga por um bom tempo, tá? Nós tivemos que a ritmicidade dessa população voltou ao normal, voltou aos níveis padrão, ou seja, cortisol alto pela manhã e baixo no fim do dia. Então, medir cortisol e saber em que ponto que eu tô, precisa saber que hora do dia você está medindo e se esse cortisol da manhã está te dando energia e alegria para você enfrentar o dia e tá baixo o suficiente à noite para permitir que você tenha uma boa qualidade de sono, tá? Então, aqui são dados, valores, né? Que houve uma queda importante, tá? Do estresse percebido por essa população, né? E olhem só, diminuiu absurdamente a sensação de irritabilidade, tensão e fadiga, porque os indivíduos começaram a dormir melhor, e diminuiu muito a sensação de medo e de ansiedade, tá? Então, a yoga, ela aumentou o estresse e ajudou esses voluntários, esses alunos, a enfrentar os monstros que eles tinham. Então, nós estudamos diferentes populações, né? E eu costumo dizer que essas práticas ajudam a gente a enfrentar os nossos monstros e que, às vezes, eles deixam de ser uns monstros tão medonhos, né? E eles passam a fazer parte do nossa conquista. Consegui avançar aquele dia, consegui vencer o que me fazia mal e hoje aquilo já não me incomoda tanto. E os meus monstrinhos do meu laboratório, que eu agradeço, que fizeram parte dessa época do laboratório, e essa é a Heloísa, que fez o trabalho de coping na Unicamp e codificou as estratégias de coping, ok? Pessoal, eu
deixei meu e-mail no primeiro slide à disposição de vocês, caso vocês queiram entrar em contato e tirar dúvidas. Eu sou farmacêutica, como a Helena disse, né? E peraí, interromper. Eu sou farmacêutica, como a Helena disse. O meu grande desafio é entender o que faz as pessoas conseguirem enfrentar o estresse e ficarem bem, não terem... Eu sou feliz, que tenho quase 60 anos, e eu não tenho nem hipertensão nem diabetes, então, de alguma forma, estou aprendendo com tudo isso. Estou muito feliz. E é isso, pessoal. Espero ter valorizado o tanto que Mindfulness fez bem para mim. Fez eu encontrar e enfrentar os meus monstrinhos, mas cada um tem que enfrentar os seus, né? Júlia, a palavra agora é com você. Helena, eu agradeço de novo. E, gente, obrigada pela escuta. Dora, nós aqui agradecemos pela sua incrível palestra de hoje. Muito obrigada. E eu já vou passar diretamente para a Júlia. Oi, pessoal, vou compartilhar aqui minha tela, tá bom? Muito obrigada, viu, professora Dora? Aprendi bastante. Como a Helena já falou, essa é a palestra introdutória, né, para o curso de Mindfulness na produção da saúde e do bem-estar. Pode passar. Então, também, Helena, não quero ser repetitiva, né, tem o apoio da Estecamp, do Labeste, do Laboratório de Obesidade, né, do Instituto de Biologia. Pode... Isso, meu nome é Júlia Paula, eu sou doutora em educação, como já foi falado, sou instrutora especialista em Mindfulness pela Unifesp, pode passar. Então, eu quero que vocês pensem um minutinho, para todos que estão aqui, o que me trouxe aqui? O que me fez chegar até aqui nessa palestra sobre estresse, sobre Mindfulness, uma palestra introdutória do curso de Mindfulness? Pensa só, assim, primeira coisa que veio na cabeça. Pode ser tanta coisa, né? Pode ser para lidar com a pandemia, pode ser para lidar com depressão, pode ser tantos assuntos. Então, a gente vai lidar com tudo isso durante o curso, o que te trouxe ao curso, né? Pode colocar, professora. Então, sintam-se abraçados, acolhidos, seja lá o motivo que te trouxe aqui agora. Porque eu vejo que todos os motivos são da pirâmide de Maslow, como disse a professora Dora. Todos eles são reais, todos eles são importantes. Vamos lá? Só uns números para vocês entenderem, né, como é que a depressão no mundo, esses números são oficiais da Organização Mundial de Saúde, 322 milhões de pessoas com depressão, assim, diagnosticada, né, porque tem aquela que não chega até o médico, né, e 264 milhões de pessoas com distúrbios de ansiedade, às vezes são juntos, às vezes são separados, né? Então, o nível de sofrimento, né, envolvido com tudo isso, né? Só que isso daí, pode colocar, professora, são dados de um pouquinho antes da pandemia. Agora, vocês podem, e essa flecha, né, mostra que ele vinha só crescendo. Então, pode colocar. Imagina hoje, o que aconteceu com esses números, né? Que já eram números imensos, né? Então, assim, o estresse a ameaça, nós estamos vivendo sob ameaça, todos nós, né? Ameaça a nossa vida e a vida das pessoas que a gente ama e tantas outras vidas, né? Que todas elas são importantes. Então, como que está o nosso trabalho, né, na pandemia, o que aconteceu, eu fico, assim, muito curiosa para ouvir cada um, qual que foi o grande aprendizado com toda essa pandemia, porque nós certamente aprendemos coisas que a gente não estava nem pensando no assunto, né, pode passar. Então, existe uma pesquisa que mostra que a nossa capacidade de atenção,
ela veio caindo ao longo do tempo. Isso tudo são dados de antes da pandemia, porque os dados da pandemia mesmo ainda não saíram, né? Ainda não são definitivos, né? Então, a gente tinha uma capacidade de atenção de 12 segundos e caiu para 8 segundos. Então, quem aqui já teve a experiência de estar lendo um texto, por exemplo, e ter que voltar? O que foi que eu li mesmo? Ou tá ali lendo, dali a pouco tá pensando em outra coisa, aí volta. Então, pode colocar, professora. Tem um livro do Daniel Goleman, né, que é um grande estudioso, né, desses assuntos da atenção. Então, nesse livro ele fala: a informação consome a atenção de quem a recebe. Eis porque a riqueza de informação cria a pobreza de atenção. Então, quanto mais nós somos submetidos a coisas que tiram a nossa atenção, que chamam a nossa atenção, né, e todos nós sabemos o que a tecnologia faz em relação a isso, quanto mais pobre fica a nossa atenção, a nossa capacidade de atenção, né? Pode colocar, professora, por favor. Então, o que acontece, né? Num cérebro que fica mudando de foco a cada 8 segundos, é muita demanda, né? É um gasto energético enorme para fazer coisas simples. Então, quando a pessoa tenta se concentrar, o cérebro ativa muito mais áreas do que o necessário, porque é assim que ele tem trabalhado, né? Pode colocar. E aí, isso a gente sente nitidamente que cai a nossa concentração, a nossa eficiência, a nossa produtividade, nossa criatividade. Mas, pode colocar. Então, além desse gasto energético, né, pode apertar, professora, que torna o nosso cérebro viciado em multitarefa, né, então a gente fica com uma incapacidade de separar o que é ruído, o que são as distrações, e o que é o sinal, o que a gente realmente quer focar. Então a gente está assistindo um filme e está olhando no WhatsApp o tempo todo. Então, o que é ruído, o que é o sinal? A gente fica confuso. Então, isso é do livro também, do Daniel Goleman. Pode colocar, professora. Mas o que me toca mais, assim, o coração é saber que não é só a capacidade de concentração, de capacidade de atenção, nossa, que fica comprometida, mas a nossa capacidade de ser feliz. Então, tem essa pesquisa, que é uma pesquisa que é muito citada, né, feita com 2.250 voluntários. Eles fizeram uma pesquisa imensa com um grupo de controle e tal, então chegaram à conclusão que em metade, praticamente metade do tempo da nossa vida, a gente não está naquilo que a gente está fazendo. E que, isso aqui é o mais forte, assim, e que quando a gente está presente, seja lá no que for, a gente é mais feliz quando a gente está presente. Quando a gente está viajando, então ficou até como título do artigo, uma mente dispersa é uma mente infeliz. Então, diante disso tudo, como que a gente se organiza? Que estratégias, né, de coping a gente pode lançar a mão? Tem muitas, né? Tem yoga, tem muitas outras. O mindfulness é uma delas. Pode colocar, professora. Então, em 1979, esse senhor chamado John Kabat-Zinn, ele fez, né, aplicou o primeiro programa de redução de estresse baseado em mindfulness. Foi o primeiro programa que existiu de mindfulness. Ele aplicou em pacientes que sofriam de dor crônica e que nada resolvia, as pessoas tinham uma qualidade de vida bem ruim, não tinha remédio que resolvesse, e aí ele desenvolveu esse programa, ele trouxe técnicas que ele conhecia de meditação, de yoga também que ele praticava, junto com ele era um grande pesquisador de um grande laboratório, e então ele
associou essas duas epistemologias, a epistemologia das ciências contemplativas com a epistemologia da ciência moderna. Então, ele é completamente, esse programa, adaptado ao estilo de vida ocidental, porque é muito diferente você falar para uma pessoa que nasce meditando, para ela meditar 10 minutos, e para a pessoa que nasce numa outra cultura, meditar 10 minutos, são coisas diferentes. Então, ele é adaptado ao estilo de vida ocidental, é laico, que quer dizer isso, que ele acolhe as pessoas de qualquer religião, ou que não tenham religião, não faz diferença, porque é uma capacidade da mente de treinar essas habilidades, né? E baseado muito em pesquisas científicas. Então, esse programa é um programa de 2 horas por semana, durante 8 semanas consecutivas, que é o que nós vamos fazer aqui. Pode colocar, professora. Então, é só uns dados para vocês verem como que Mindfulness veio crescendo o número de artigos científicos, né? No ano de 2018, tinha 1.203 publicações em revistas indexadas, e só está aumentando. Por quê? Porque, como estratégia de coping, ele tem sido muito valorizado, e todo mundo está querendo entender por que que isso pode tanto ajudar a gente, como disse a professora, a ter mais habilidade para lidar com o estresse que todos nós somos submetidos diariamente, né? Então, pode colocar. Então, alguns benefícios, né? Rapidamente, ele melhora sintomas de depressão, principalmente pessoas que tiveram, para não ter recaída, ansiedade, dor crônica, câncer, distúrbios alimentares, distúrbios do sono, doenças cardíacas, doenças de pele, tem diversos artigos, né? Asma, doenças gastrointestinais, dores de cabeça, fadiga, fibromialgia, pressão alta. Mas por que tudo isso? Porque ele dá estratégias para a pessoa lidar com estresse. Simples assim. E a pessoa conseguindo não ir para o desestresse, né, como a professora falou, ela melhora todo o funcionamento dela, físico e mental, né? Pode colocar. Então, esse é um estudo bem interessante, que teve muita repercussão, que pegou pessoas que já tiveram depressão e fizeram, então, um grupo da pesquisa, um grupo controle, pessoas que tomavam uma medicação por dia para evitar recaída de depressão. Então, as pessoas que fizeram o mindfulness pararam a medicação, e tudo muito controlado, né? E as outras pessoas continuaram com a depressão, e eles chegaram à conclusão que a recaída era em porcentagem igual. Então, aqui é que as pessoas do mindfulness falam tanto que mindfulness, então, é igual um antidepressivo no controle da recaída da depressão. Pode colocar. Esse é um artigo que saiu no ano de 2021, um artigo com mais de 5.000 pessoas falando de mindfulness e melhora da qualidade de vida. Então, aqui são pessoas que não têm nenhum problema de depressão, nem de ansiedade, normal, só o normal. E pegaram, então, 5.000 pessoas e pode colocar. Então, chegaram às seguintes conclusões, que as pessoas que praticaram, então tinha um grupo controle, 5.000 pessoas praticando, 5.000 pessoas sem praticar, as mesmas características, tudo direitinho. Então, as pessoas tinham menos níveis de estresse, menores níveis de depressão, diminuíram a ansiedade, melhoraram a qualidade de vida de um modo geral. Então, esse estudo é de 2021. Então, pode passar. Então, mostrando, assim, são imagens, tem muita coisa poderia ser mostrada, porque tem muitas pesquisas, né? Então, é só para dizer, assim, que existem alterações cerebrais, né? Existe, quando a pessoa, fizer esse scan aí, quando a pessoa está preocupada ou distraída, as áreas do cérebro que são ativadas, e quando a pessoa está praticando mindfulness, são outras áreas do cérebro. Então, eles falam desse acentuado V invertido. O que significa isso? Então, uma pesquisa que fizeram, a pessoa com a mão numa chapa quente, e ela sabia que em algum momento aquela chapa ia esquentar, num ponto que ela não ia conseguir mais ficar com a mão ali, ia ter que tirar a mão.
Então, e aí fizeram o exame, os eletrodos, né, para ver o que estava acontecendo, né? Então, o que que eles falaram? Que conclusão chegaram, né, nessa pesquisa? Que a pessoa que está praticando mindfulness, ela antecipa pouco a dor. Tem aquele pico, tira a mão e o cérebro rapidamente já se recupera. Então, é uma habilidade tanto, né, que a gente pode treinar, né? Pode continuar. Então, é uma política pública no Reino Unido, na saúde, na educação, nos ambientes de trabalho, nos ambientes jurídicos, né? Pode passar. Só para vocês terem uma ideia, no mundo corporativo está sendo muito usado, eu trouxe só alguns. Meu marido trabalha na Petrobras, por exemplo, teve um workshop lá recentemente de mindfulness, diversos lugares. Esse livro, Busque Dentro de Você, é de um alto executivo da, da Google, que fez, ficou muito encantado e instituiu na Google inteira, né? E eles têm sala de prática de mindfulness, e ele escreveu esse livro. E esse livro que tem, então, uma metodologia para o mindfulness nas corporações, né? Pode continuar. Então, em diversos contextos, em escolas, está chegando em diversas escolas, na pública demora um pouco mais, mas em escolas particulares eu já tenho notícia de diversas escolas que estão usando a comunitária aqui em Campinas e algumas outras. Nos esportes de alto rendimento é muito usado, os Chicago Bulls usaram, diversos grupos, a, a seleção de handball do Brasil pratica mindfulness. Então, a mídia que também começou a se interessar, né? Então, tem diversas publicações da mídia, acho que eu não preciso ficar muito tempo com isso aqui com vocês. Pode passar. Mas mindfulness, ele é uma experiência. Então, assim, a gente falar o que é mindfulness fica parecendo uma coisa, assim, até simplória. Porque, poxa, só isso? Mas na simplicidade de mindfulness existe um oceano de possibilidades, um oceano de aprendizados. Como disse a professora Dora, a gente consegue se autoconhecer um pouco mais. Por quê? Porque a gente consegue perceber os pensamentos que a gente tem, como eles se repetem, como eles vêm, como que a gente lida com eles, como que a gente lida com as nossas distrações. Isso tem muito a ver com os sentimentos que a gente tem com relação a gente mesmo, como é que a gente mesmo se apoia, como disse a professora, né? A gente está colocando a máscara de oxigênio no nosso rosto, ou a gente está correndo para salvar o mundo. Então, assim, tudo isso a gente percebe em 10 minutos de prática, porque quando a gente faz silêncio, e fecha os olhos, aí a gente percebe que a mente da gente ainda não fez silêncio, que demora mais do que o silêncio de palavras, né? Então, eu vou convidar vocês para uma prática muito breve, tá bom? 5 minutos para a gente experimentar que o mindfulness ele é muito mais uma experiência do que teoria. Existe a parte de teoria para quem estuda, né? Mas para quem vai praticar, é mais importante a experiência, tá bom? Então, eu vou tocar esse sininho aqui e vou conduzir uma prática de 5 minutinhos, combinado? Então, podemos nos ajeitar na cadeira, perceber como está o nosso corpo, perceber nossos pés no chão, perceber onde que a gente toca na cadeira, como é que está esse toque, como é que está a nossa postura. Observa se existe tensões desnecessárias, tenta aliviar essas tensões, para a gente ficar numa postura que seja, ao mesmo tempo, alerta, que a gente possa estar percebendo o que está acontecendo com a gente, e ao mesmo tempo relaxada. Então, essa é a postura de mindfulness. Uma postura alerta,
sem tensões desnecessárias. Então, percebemos o nosso corpo, percebemos o toque da pele na roupa, a temperatura do nosso corpo. Veja se tem locais do nosso corpo com temperaturas diferentes. Como que está a temperatura dos nossos pés, por exemplo, das nossas mãos, do nosso rosto. E quando a gente fecha os olhos, a gente tem mais facilidade para perceber o que está acontecendo dentro de nós. Quem estava aqui no início pôde vivenciar uma situação estressante. Ela já ficou para trás, ou a gente ainda está carregando ela, e tudo bem. Vamos conhecer como que a gente lida com isso. Seja lá o que estiver dentro de nós é bem-vindo. Não tem importância se são monstrinhos. Nós vamos oferecer chá para esses monstrinhos e fazer amizade com eles, como disse a professora Dora na palestra. Vamos ver que eles não são tão assustadores assim. Eles estão tentando nos proteger de alguma forma. E aos poucos podemos levar a nossa atenção para a nossa respiração, que está sempre aí soprando, gentilmente, dentro de nós, em meio a tudo que nós sempre estamos sentindo, pensando, todas as nossas sensações corporais. A respiração é sempre presente. Procure observar os movimentos da respiração. O ar entrando, o ar saindo. E cada vez que a sua mente for para outro lugar, você gentilmente traz ela de volta, para onde você quer que ela fique. E está tudo bem com isso. Isso está acontecendo para todas as pessoas aqui agora. E aos poucos, vamos percebendo o nosso corpo novamente, o nosso corpo como um todo. Veja se é possível para você perceber o seu corpo todo, como se ele todo estivesse respirando. E está. De alguma forma ele está. E percebe como que você está agora, depois dessa prática de 5 minutos, se está tudo igual, se você está mais consciente, menos consciente, não importa, não existe uma regra, não existe um certo. Observe como você está e está tudo bem. Podemos ir abrindo os olhos. Então, gente,
São 5 minutos. 5 minutos não fazem diferença na nossa produtividade, nas coisas que a gente tem para fazer, e a respiração está sempre com a gente, então é uma estratégia importantíssima que a gente pode aprender a usar. Vamos mais para frente, professora. Então, o que que é mindfulness? Depois da experiência, é que a gente pode falar o que que é. Então, uma primeira abordagem, a gente pode entender que mindfulness é o oposto do piloto automático, porque normalmente a gente está no piloto automático, na maior parte do tempo. Então, mindfulness é estar consciente, e mais ainda, isso a gente vai ver no curso, estar consciente de estar consciente. Mas vamos para frente. Então, existe uma forma de explicar mindfulness baseada num tripé, que tem em uma ponta a atenção, então a gente vai treinar a regulação dessa atenção, as atitudes, e isso a gente trabalha mais no curso, existem várias atitudes, uma delas é a abertura, para a gente estar sempre aberto para o que está ali, porque não adianta a gente brigar com o que já está ali. Se a gente está nervoso com alguma coisa, eu não devia estar assim, só aumenta o nervosismo. Então, uma abertura e tem várias outras. E a nossa intenção é muito importante. A gente decidir o que a gente quer. Então, eu vou voar. A minha mente vai voar. Eu tenho certeza que nesses 5 minutos a mente de todo mundo aqui voou da respiração. Como que eu posso ter tanta certeza disso se eu não estou escutando vocês? Porque é a mente humana. A mente humana está funcionando assim. E aí a gente decide, gentilmente, trazer de volta. A gente larga de onde a gente foi e traz de volta. Tá tudo bem com lá onde a gente foi, mas agora eu quero voltar. Então, eu vou trazer aqui para vocês a definição do Jon Kabat-Zinn, tá? Que é esse senhor que idealizou esse trabalho. Ele é vivo, viu? Tem um trabalho muito bonito. Então, ele diz que é a consciência que surge ao se prestar atenção de forma intencional à experiência presente, sem julgá-la ou reagir a ela. Então, aqui nessa definição, que a gente destrincha mais no curso, tem muita coisa. Tem a consciência, então é uma forma de consciência que surge ao a gente prestar atenção de forma intencional, então aqui está a intencionalidade, a experiência presente, então o momento presente é fundamental, só que a gente não vai julgar nem brigar com ele, a gente vai acolher ele, independente do que esteja, o que quer que esteja. Vamos lá. Aí a gente pode pensar assim, nossa, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, mais uma coisa para eu fazer, não vou dar conta. Então, o que eu vou falar brevemente sobre o assunto que no curso a gente detalha um pouco mais. Então, em Mindfulness a gente diz que existem 2 modos de funcionar da mente. O modo fazer, que ele é conceitual, então ele é baseado em pensamentos, em julgamentos, ele é narrativo, ele tem um passado, tem um presente, tem um futuro. Então, por exemplo, para eu compartilhar minha tela aqui, eu tinha que clicar aqui, compartilhar, eu vi que não estava dando, eu mandei por WhatsApp. Então, existe uma narração aí, onde eu estou, onde eu quero chegar. E existe um modo ser, que ele é experiencial. Ele é o reino, não é o reino dos pensamentos. Aqui os pensamentos não são moeda de troca. Ele é o reino da consciência. Eu tenho consciência que eu estou pensando. Então ele não julga. Ele é mais aberto. Ele é aberto e trabalha com a aceitação. E trabalha no presente. O que está acontecendo agora comigo? Então, a gente treinando, só um momentinho, a gente treinando, tudo bem, a gente consegue fazer tudo que a gente precisa dentro do modo ser. Então, a gente vai treinar no curso o modo ser, que é um modo que a gente treina muito pouco, e vamos levar para as nossas atividades diárias. Pode passar, professora. Então, atualmente, a gente está mais para fazer humano, pode colocar, do que para ser humano.
a gente fica mais fazendo coisas de uma maneira muito no piloto automático, isso são todos nós, viu, gente? Todos nós estamos envoltos nessa cultura, nessa sociedade, nessas demandas todas, então a gente pode treinar essa habilidade. Pode passar, professora. Então, a gente vai treinar reagir menos e responder mais. Pode passar esse slide, que eu não vou me demorar aqui, não. O que acontece? A gente, em Mindfulness, a gente vai treinar, abrir um espaço entre o estímulo e a reação. Então, entre o estímulo e a reação, há um espaço. Neste espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Na nossa resposta está nosso crescimento e nossa liberdade. Então, o espaço existe, às vezes ele é muito pequeno. Então, a gente vai ampliar esse espaço. Pode passar. Isso aí, então. Quando a gente tem um gatilho que traz algum estresse para a gente, ao invés da gente reagir, a gente vai treinar essa parada. Então, é um momento, assim, muito rápido, que a gente tem que, opa, deixa eu parar 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto respirando já pode mudar uma resposta. Depois a gente, então, respira, aí a gente percebe o que está acontecendo, então a gente vai refletir o que vai fazer, e daí vai dar uma resposta. Então, isso daí é que é a grande eureka, assim, para a gente diminuir o nosso estresse muitas vezes. E o que não é mindfulness, que é importante também dizer? Deixar de pensar, eu já trago logo de cara, porque muita gente acha que é isso. Deixar a mente em branco, que é outra maneira de falar a mesma coisa. Sentir somente paz e alegria, não é isso. Eu posso sentir qualquer coisa, seja lá o monstrinho que for, eu vou convidar ele para tomar um chazinho. Buscar iluminação, não tem nada a ver com mindfulness. Os monges budistas praticam mindfulness, sim. Qual é a intenção deles? Buscar a iluminação. A nossa aqui não é. A nossa é desenvolver estratégias de coping para lidar com o estresse, né? Fugir da dor não é uma estratégia inteligente para fugir, para lidar com o estresse. Então, a gente vai olhar para ela. Não é uma prática egoísta, então eu fico bem e os outros que se danem, não tem nada a ver. A gente vai treinar, inclusive, expandir esse estar bem para as outras pessoas. Faz parte do treinamento de mindfulness. É uma panaceia que resolve todos os problemas? Não é. Não é. Pode colocar, professora. Inclusive, existem cuidados e contraindicações para a prática de mindfulness. É importante isso ficar bem claro. Então, se a pessoa estiver num momento de crise, de ansiedade, crise depressiva, ela não deve praticar mindfulness. Só se ela estiver no período fora da crise. Aí ela é bem indicado, mas se ela estiver passando por uma crise, como disse a professora, eu estou citando o tempo todo porque eu gostei demais da palestra, como disse a professora Dora, se a gente estiver dentro do labirinto, então a gente vai ficar focando no labirinto, vai piorar. Primeiro a gente tem que treinar essa subida, e aí, olha, eu estou vendo que eu estou vendo o labirinto, é diferente. Tem uma pessoa falando aqui. Bom, a síntese dos benefícios. Depois, gente, eu não consegui ler aqui direito, a gente tem um espacinho para compartilhar, se vocês quiserem. Então, assim, uma síntese, né, dos benefícios. Ela vai ajudar a gente a regular a nossa atenção, claro, porque a gente vai treinar essa habilidade de estar concentrado numa âncora. Pode ser o corpo, pode ser a respiração, e a gente treinou a habilidade, a gente leva ela para onde a gente for, né? É a mesma pessoa que está praticando e a pessoa que vai fazer outras coisas. Uma regulação emocional, existe uma das aulas a gente vai falar bem especificamente sobre isso, sobre como não escalonar os problemas que a gente inevitável tem. Então, isso é uma coisa também, viu, professora Dora, que sempre me interessou. Por que algumas pessoas sofrem mais do que outras com situações semelhantes? Então, às vezes, a pessoa já tem mais naturalmente esse estado de mindfulness, 30% é genético, mas graças a Deus 70% é treinável, né? Então, melhora a nossa memória, é claro,
Se a gente está mais atento, né, todo mundo tem essa experiência, quando a gente está mais distraído, fala, nossa, eu já fiz tal coisa, nem percebi. Se a gente está mais atento, a gente consegue registrar, né? Criatividade e eficiência, claro, a gente vai fazer com menos ruminação mental, então a ruminação melhora muito. A empatia, porque se a gente sofre, e a gente sabe que todo mundo sofre, a gente também vai lidar com as pessoas com mais jeito. A gente tem uma sessão para isso. Aumenta a resiliência, a abertura e a saúde física e psicológica de uma maneira geral e diminui estresse, ansiedade, depressão, dor crônica, a nossa dispersão. Não é que ela vai deixar de existir, isso é uma ilusão, mas a gente vai lidar melhor com isso. Assim, tendência a isolamento, né, nisso tudo que a gente está vivendo, né, a gente tem que ficar em casa, agora, graças a Deus, estamos entrando num período sanitário um pouco melhor, mas ainda temos que tomar muitos cuidados, né, então como a gente pode lidar com isso sem se isolar emocionalmente, né, diminuir a impulsividade, claro, se a gente coloca um espaço entre o gatilho e a resposta que a gente vai dar, né, diminuir a impulsividade, tudo isso melhora muito a nossa qualidade de vida. Pode passar, professora. Então, trouxe uma piadinha para vocês. Claro, a gente vai mudar muito? A gente muda muito, mas precisa de treino, precisa de prática. Não é uma mágica, não é um texto que a gente lê, não é um conteúdo que a gente, pronto, já entendi como funciona. Não é assim, precisa de uma prática. Com a prática, os efeitos vão se acumulando e a gente vai conseguindo desenvolver um outro olhar sobre as coisas. Pode passar, professora. Então, mindfulness é uma habilidade, essa habilidade já foi provado que 30% é genético, então tem pessoas que eu acho que ficam mais tranquilas diante do estresse, tem uma habilidade inata maior para lidar com algumas coisas, mas a gente pode treinar, todos nós podemos treinar do ponto que a gente está. Então, essa neuroplasticidade, né, diz que o cérebro, ele é preparado para o aprendizado em qualquer idade. Então, a professora Dora falou que está com 60 anos, está, assim, no ponto para aprender. Todos nós estamos no ponto para aprender. São práticas simples, acessíveis, tá? Não precisa ter grandes habilidades, não tem posturas especiais, nada disso. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o curso, como que vai ser a sequência, e aí a gente, se quiserem, a gente pode conversar, responder perguntas, tá? Então, as inscrições são de 22 de julho até 25 de agosto, tá? O período está aberto. A confirmação de matrícula é de 31 de agosto até 7 de setembro. Aí é preciso responder um questionário de saúde, esse questionário é confidencial. Para que é esse questionário? Só eu vou ler, eu e a outra instrutora, tem uma outra instrutora, que daqui a pouco ela está aparecendo aqui, ela estava dando aula, e só nós vamos ler, para perceber se a pessoa está num período bom de fazer o curso. Porque se tiver em crise, às vezes a pessoa não está percebendo, às vezes a gente vai dar um telefonema, vamos avaliar, porque é uma responsabilidade nossa, né? Então, a gente vai avaliar se as pessoas interessadas estão num momento bom para fazer o curso, e aí depois tem o pagamento, tem as instruções lá no site, avistam em até 3 vezes, a primeira parcela é dia 9 de setembro, então a disciplina chama Bio 081, Mindfulness na promoção da saúde e do bem-estar, o oferecimento 001 é terça-feira, das 10 ao meio-dia, neste horário que a gente está, vai do dia 14 do 9 ao dia 2 do 11, são 8 semanas, é um curso muito semelhante àquele que o John Kabat-Zinn. Tem algumas variações que eu vou explicar durante o curso, porque que essas variações a gente achou melhor colocar, mas a essência é a mesma, e o oferecimento 002, às quintas-feiras, das 10 ao meio-dia, do dia 16 de setembro ao dia 4 de novembro, tá? Pode passar, professora. Então, como que é o curso, né? Então, aqui tem o título de cada sessão, nós vamos ter práticas sentadas na cadeira, então não precisa ter altas habilidades físicas.
Nós vamos ter compartilhamento da prática, que é um momento muito rico, por isso que o Mindfulness é dado em grupo, porque o que um está vivendo, às vezes o outro está vivendo uma experiência diferente, ele aprende com o outro, às vezes alguém levanta algum aspecto que ele não tinha pensado, e tem essa troca. Existem momentos de explanação teórica também, sobre os assuntos de cada aula, temos tarefas para casa, que nós vamos enviar por um grupo de WhatsApp, que nós vamos criar, e depois, então, a pessoa fica com autonomia para ela praticar, porque ela vai ter os áudios, pode apertar mais um, professora. Então, ele é prático teórico, são técnicas e conceitos básicos de mindfulness, tarefas diárias de 15 minutos diários. Então, é muito legal? É muito legal. Pode levar a gente a lugares incríveis de mais estabilidade emocional, de mais autorregulação da atenção? Pode, mas precisa de prática. Precisa de prática. E uma posterior autonomia para a prática pessoal. Então, na semana 1, chama-se Saborear a Vida, semana 2, Mindfulness do Corpo. O corpo é muito importante em Mindfulness, a gente aprender a sentir melhor o nosso corpo. Mindfulness da vida diária, então, como levar isso tudo para o nosso dia a dia. Mindfulness, aceitação e ação habilidosa, porque nem sempre as situações do dia a dia são lights, às vezes a gente precisa de um pouco mais de habilidade. E aí a gente vai fazer um treino de como cultivar esse equilíbrio emocional, porque, como eu disse, não é algo que a gente aprende e pronto, está resolvido. Não é assim, é um cultivo diário. O que eu posso fazer por mim nesse momento? Na semana 6, então, a gente vai trabalhar com autocompaixão, que a gente está muito acostumado a se autocriticar, a gente é muito, a nossa sociedade, ela é toda a nossa cultura, é toda baseada muito na autocrítica, na forma da gente lidar com a gente mesmo. Então, a gente vai trazer uma nova abordagem, como disse a professora Dora, né? Colocando a máscara de oxigênio na gente, então a gente aprendendo a se acolher, e depois estendendo o querer bem na semana 7 e a semana 8, como que a gente vai colocar isso, né, mindfulness para a vida toda. Pode passar mais um? Então, meu nome, ao meu e-mail, o meu WhatsApp, e eu agradeço a presença de todos, estou aberta, tá? Se quiserem tirar dúvidas sobre o curso, à vontade. Obrigada, Júlia. Já tem uma perguntinha ali. Assim, qual o valor, é isso? Ana Paula está perguntando. Isso, qual o valor? Tá. Então, só falar um pouquinho aqui, Ana Paula, que você colocou que você tinha outra visão de mindfulness, e essa foi a que mais te interessou, tá? Então, meditação, existem muitos tipos. O mindfulness é um tipo específico, então, eu já pratiquei muitos tipos, sempre me interessou esse assunto. E o mindfulness foi o que me conquistou. Por quê? Porque a gente não precisa ficar sentindo paz e alegria o tempo todo. E isso, para mim, não tinha um eco dentro de mim. Não acolhia o que eu realmente estava sentindo. Então, para mim, também foi a que mais me acolheu, assim. Então, o valor é R$ 990 em até 3 vezes, tá? Tá lá no site e o pagamento é por lá mesmo. Mais alguma pergunta? Se eu puder fazer um comentário, Júlia. Fica à vontade, claro. Eu sempre pratiquei yoga, e foi um dos estudos que eu fiz, né, para quantificar o efeito no organismo. Mas o que me chamou a atenção no Mindfulness foi que ele tem um começo e um fim, né? Não é que nem yoga que você pratica para o resto da vida. Então, é uma nova forma de você se ver, de você se conhecer. Então, isso eu acho muito interessante. E você não, depois de fazer o curso, você não é mais a mesma pessoa. Então, é interessante que você se programe para realmente não faltar em nenhuma das aulas, porque é um programa muito especial. Ele é voltado para essa, vamos dizer, evolução do seu conhecimento, do autoconhecimento, né? Então, isso é bem interessante.
Muito bem colocado. O Mindfulness, o curso, ele realmente é um curso didaticamente estruturado, tem um começo, um meio e um fim. Ele vai sendo construído em camadas, o conhecimento, então, perdeu uma aula, é, entra em contato comigo se precisar realmente, né, para a gente, eu me disponho, tá, a conversar pessoalmente com quem precisar, mas a pessoa, se puder, realmente se organizar para estar presente em todas as aulas. E aí, no final, é claro que terminou o curso, existe todo um conteúdo, toda uma vivência que a gente tem ali. E aí depois a pessoa segue praticando, por quê? Porque, como disse também a professora Dora, agora eu fiquei fã, a gente não é a mesma pessoa, né? Amanhã, hoje, a gente não é a mesma pessoa que ontem, ainda bem! E aí amanhã a gente vai ser outra pessoa, ainda bem, né? A gente pode estar sempre em evolução, então a gente tem que estar sempre se conhecendo, né? Então, a gente colocar na nossa rotina pausas, pausas para a gente olhar para dentro. E aí, mas aí com o conteúdo do curso dá para a gente fazer isso autonomamente, tranquilamente. Eu acho que, se me permite de novo, duas coisas. Eu acho que não foi à toa, né, que a Helena trouxe o Marção para o laboratório e a gente fez o primeiro oferecimento, a gente fala a mesma linguagem mesmo, e está preocupado com a população da mesma forma. E eu acharia legal você comentar um pouco sobre o projeto Escola do Presente, que é um dos objetivos também do programa, e dar suporte para a Escola do Presente. É legal ouvir falar sobre ele também. Olha, o projeto social Escola do Presente tem como grande objetivo levar o mindfulness para a escola pública, para o chão da escola, sabe? Porque, como eu disse, gente, o mindfulness já está entrando em algumas escolas particulares, mas até chegar na escola pública tem um caminho, né? E que é a grande fonte de educação de uma boa parte da nossa população, né? Então, imagine vocês, gente, eu digo por mim, se eu tivesse aprendido isso quando eu tinha 10 anos, 11 anos, porque o mindfulness, ele pode ser adaptado, é uma capacidade nossa mental, pode ser adaptado para todas as idades. Se eu tivesse aprendido, eu tinha evitado muito sofrimento, eu acho, sabe? Se eu tivesse aprendido na escola. Então, qual que é o grande objetivo, né, desse lindo projeto social idealizado pelo Marção Ferreira, né, que tem como parceiro Leandro Bélio, e eu pedi para participar e eles deixaram. Então, a gente trabalhou muitas vezes em escolas, então, o trabalho que a gente faz na Unicamp apoia esse trabalho na escola pública, que é um trabalho gratuito, né, vamos dizer assim. Então, levar o mindfulness para as professoras de escola pública que vivem sob situação de estresse muito violenta, né, muito alta, e imagina essas professoras tendo que lidar com o mundo digital de repente, e dar aula para criança através de uma tela. Então, com a pandemia, isso aí só agravou, né? Então, esse é o grande objetivo do projeto social Escola do Presente. Obrigada. Bom, acho que é isso, né, Helena? Acho que, se ninguém mais tiver perguntas, dúvidas, a gente continua à disposição. Né, vocês têm acesso ao Face, ao Instagram, e a gente continua à disposição. Eu agradeço muito, mais uma vez, a participação da professora Dora, que foi a responsável pelo primeiro oferecimento, né, pela primeira edição desse curso de extensão, e que a gente tenha o sucesso nessas próximas edições, o mesmo sucesso que nós tivemos lá no primeiro oferecimento com a professora Dora. Então, muito obrigada por agregar mais uma vez, Dora. Helena, esse foi só um caminho. Quem trouxe tudo foi você, o Marçom. Eu só fiz um caminho aí. Foi sucesso de vocês. Sucesso total, né? De todo mundo, e todo mundo ficou feliz, porque a gente aprendeu mais com Mindfulness também.
E essa transformação que o Mindfulness é capaz de fazer nas nossas mentes, a gente pôde experienciar isso, né, na prática, e a gente não quer que fique só para a gente ou só para as pessoas que já fazem o Mindfulness, né, é necessário que a gente amplie isso. Então, esse, sem dúvida, é um dos principais objetivos do curso, essa necessidade, né, das pessoas conhecerem o Mindfulness, e mais uma oportunidade que a gente está colocando aqui através de um trabalho, né, muito bonito, um trabalho muito bem feito pela Júlia e que começou lá na Escola do Presente. Então, tudo bem, nós encerramos, eu vou encerrar aqui. Obrigada novamente a todos pela participação. Vou interromper a gravação.